qual é o quinto inimigo da nossa fé? O quinto ataque do diabo, das circunstâncias da vida para nos desanimar, ou um bom sinal para você perceber que você está em queda, quando nós começamos a seguir Jesus de longe. Percebe que não é tão longe ao ponto de não vê-lo, mas também não é tão perto para que alguém possa contar comigo e saber que eu sou um crente. Quando me convém, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quando não me convém, não, eu sou um de vocês. Nem tão longe para que eu não veja esse Jesus, porque eu lá no fundo amo, já experimentei o santo dos santos, não sei viver em outro lugar, mas nem tão perto para que alguém possa contar comigo ou saber que eu sou um cristão. Vou manter uma distância de segurança. Ou, olha a expressão final do verso, para saber qual seria o fim daquela ocorrência. Quando você começa a não ter mais expectativa nas coisas da fé, quando você começa, se der certo, deu. Quando a sua expectativa diminui, é um sinal de enfraquecimento da fé. Quando você que era fervoroso, agora já começa a dizer, eu não espero nada. A expectativa vai embora. Vamos ver o que vai dar. Se der bom, eu estou junto. Se der mal, eu tenho tempo de fugir. Eu tenho tempo de sair fora e não ser mais um daqueles que serão constrangidos. Qual lugar que você está? Como eu disse, vai sentando na última fileira, vai se afastando. Foi ferido na comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A comunhão, às vezes, nos fere. E eu sei que você pensou, é verdade, pastor. As pessoas são difíceis. Sim, e esse as pessoas no plural é você também. Alguém te feriu? Eu tenho certeza que você já feriu alguém. Alguém foi chato com você? Alguém foi pesado com você? Alguém foi arrogante com você? Eu garanto que você já foi arrogante com alguém. Talvez essa pessoa só não te contou e lidou com isso. Mas eu tenho certeza que você também é difícil para algumas pessoas. E a solução não é fugir, porque na vida de comunhão nós vivemos o que a Bíblia chama de ferro afiando o ferro. Nós vamos sendo amolados, nós vamos crescendo, nós vamos avançando e, sobretudo, estamos obedecendo ao que Jesus nos disse: não deixai de congregar. Um sinal de afastamento da comunhão, um fruto do afastamento da comunhão é arrogância, prepotência. Todo mundo é problemático, menos eu. Eu sei que talvez te feriram feio, mas se você foi ferido na comunhão, Jesus quer usar a comunhão para curar você. Mas você precisa estar nesse lugar. Pare de fugir. Lá em João, narra esse momento por outro ângulo. João 18, verso 18. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira de brasas, porque fazia frio, e estavam se aquecendo. Pedro também estava com eles, se aquecendo. O coração que antes se aquecia na presença, agora encontra prazer no mundo. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira de brasas. Guarda isso aqui. Uma fogueira. Esse é o lugar que Pedro cai, que nega Jesus. É nesse quadro, é nessa imagem, foi aonde Pedro negou o Senhor. Agora abra sua Bíblia comigo, lá em João também, mas João 21, verso 3. Jesus aqui já morreu, e os discípulos estão em crise, com a sua fé enfraquecida, desistidos, desanimados. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Antes disso tudo aqui começar, houve um momento em que Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, Satanás me pediu para tocar na sua vida. Aí Jesus disse: mas eu orei por você, eu intercedi por você. Nós sabemos o final da história. Eu não preciso ler, vou ler, mas eu não precisaria ler, porque você sabe que Pedro foi levantado,
que Pedro se tornou um dos grandes apóstolos. E isso aconteceu porque Pedro era forte? Não. Porque Jesus intercedeu por ele um dia. Porque havia uma graça sobre ele, fruto da intercessão de Jesus. E a boa notícia é que Jesus orou por cada um de nós. Na oração sacerdotal de Jesus, ele vai orar pelos seus discípulos e diz: Senhor, que nenhum deles se perca. E o texto continua Jesus falando: eu oro por esses e por aqueles que haverão de vir. Jesus orou por cada um de nós. Existe livramento para cada um de nós. Existe restauração para qualquer um aqui. Se você quer saber qual é a opinião de Jesus, Jesus tem jeito para mim? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você cair, ele já viu você caindo e ele orou por você para que você voltasse. Se você quer perguntar se é da vontade de Jesus, se Jesus te aceita de volta, a resposta está em voltar na linha do tempo. No Jesus que sabia de tudo que ia acontecer e ainda assim amou você e amou a mim. E orou por você. A pergunta é: você vai responder a expectativa de Jesus, a oração de Jesus? Simão Pedro disse: eu vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Pedro é um líder, né, gente? Você percebe que tudo que Pedro faz, todo mundo faz? Pedro fala: vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quando Pedro volta a pescar, o que isso aponta para nós? Alguém que está dizendo: eu vou voltar para a minha vida antes de Jesus. É o que eu fazia antes, é um símbolo para nós. E quem sabe há alguém aqui que já caminhou com o Senhor, mas lidou com um desses ataques ou com outros, se afastou da fé e voltou à vida antes de Jesus. E Pedro está aqui frustrado: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E quando Pedro fala que vai, todo mundo diz: nós vamos também. Esse é Pedro. Pedro nasceu para liderar. E você nasceu para algo também. A minha pergunta é: você está usando as habilidades, o dom que Deus te deu para a glória dele? A sua liderança está apontando as pessoas para Jesus ou para longe de Jesus? Eu já conheci homens que trouxeram multidões para Cristo, mas quando desviaram, levaram 2 multidões embora. Pela força do mau testemunho que deu, mas muitas vezes pela influência da liderança. Para onde a sua liderança está apontando as pessoas? Você já foi alguém que apontou as pessoas para o Senhor? Até quando você vai ficar fugindo do seu chamado?